Boa noite a todos. Vamos continuar aqui no Masechet Rosh Hashanah. Uma das coisas que a gente falou lá na Mishnah, na lista de assuntos que de Tishrei, Rosh Hashanah, é considerado como marcos, uma delas é Planetiá, que é o plantio, as árvores. A gente sabe que existe o ano de Orlá, né, os 3 anos que não pode comer da fruta, depois tem o 4º ano, chamado Revai, que também não pode ser consumido em qualquer lugar, tem que ser levado para Jerusalém ou resgatar as frutas e levar o dinheiro e comprar comida em Jerusalém, ou deixar no campo e não usar, e só no 5º ano que pode ser usado as frutas normalmente. Então, esse ano ele é marcado com Rosh Hashanah. Daqui a pouco a gente vai ver que chega um momento que a gente marca com o 15 de Shvat, que é o famoso Rosh Hashanah das Ilanot, das árvores. Netiá quer dizer uma muda, uma árvore ainda pequena. Ilanot já é uma coisa grande. Então, no início, os primeiros anos, para contar a Orlá, a gente conta com Rosh Hashanah. Depois, para o 5º ano, a gente vai ver que a gente conta com 15 de Shvat, 4º e 5º ano. Vamos lá. Minala, onde a gente sabe que a contagem é a partir de Rosh Hashanah, Dirtiv Shalosh Shanim, 3 anos, os frutos vão ser arelim. Arelo quer dizer tapado, fechado, que você não pode ter uso. O Ktiv, Bashaná, Revit, depois fala aí no 4º ano, aí você já pode levar para Jerusalém, aquela história toda, ou resgatar. Então, falou de anos. Ve'alef Shana Shana, Mitishrei, então assim como aqui usou Shana, em outro lugar a Torá usou Shana, que é o Tishrei, Mereshit, Shana, Vada Krishna Dirtiv. Deus fala que Deus está olhando do início do ano até o final do ano, né, que é o dia que é o julgamento, que é o Shana. Então daqui eu aprendo que quando a Torá fala 3 anos de Olá, 4º ano, que é o ano 4º, Revai, é através de Rosh Hashanah, de Tishrei, que é marcado. Fala com Marav, Ligma Shana, Shana Nissan. Podia aprender esse Shana que está escrito em relação a Orlá, podia aprender de Nissan. Dirtiv, Rishon Lachem Lechotia Shana Kirashant. Nissan está escrito que é o primeiro mês dos meses do ano. Então também usou a palavra Shana e também está falando de Nissan. Danin Shana Shinimah Chodashim. Mishana Shinimah Chodashim. A gente aprende, compara um ano que está escrito na Torá, a palavra ano, Shana, sem estar escrito Chodashim, só Shana, tipo aqui, Bashaná Revit, Shalosh Shanim, não está escrito nada sobre meses. Então a gente vai aprender de um lugar onde está escrito Shana, que é lá quando fala sobre o Shana, Mereshit HaShana V'Reshana. Vem Danim Shana, Shinimah Chodashim, Shana Shinimah Chodashim. Não vou aprender um passuco que está falando ano, sem falar meses, de um outro passuco que está falando ano e meses, que é o passuco de Nissan, que fala que o Nissan é o primeiro mês dos meses do ano. Muito bom. Tan Rabanan, nós estamos nos sábios, uma braita, Echad Hanotea, Echad Hamavrich, Echad Hamarkiv, tanto faz se o cara plantou, quer dizer, começou a botar agora na terra, ou se ele Mavrich, quando você pega uma parreira e você abaixa ela, coloca ela de volta na terra, vai vir um novo ramo que vai nascer. Então, também é considerado uma nova planta, como acho que é uma continuação do que já tinha, a partir dali já é uma nova, a contagem começa de novo. Vechad Hamarkiv, ou a pessoa que ela enxerta, ela enfia um galho numa árvore que já existente. Então, nesses 3 casos, Eresh Vit, Shloshim Yom Leferei Shana, se ele fez isso, plantou ou puxou a parreira no chão, ou enxertou um galho numa outra árvore, na véspera do ano sabático, do ano de Shemitah, 30 dias antes de Rosh Hashanah. Então, diz a Braita para a gente, Alta Loshaná, aquilo ali já é chamado de um ano, aquela nova parreira que você baixou, aquele novo plantio que você colocou, já que você plantou 30 dias antes de Rosh Hashanah, quando passa o Rosh Hashanah, já é chamado que está no 2º ano de Orlá. E em relação a Shvit, em relação ao ano sabático, a gente sabe que não pode plantar, não pode colher, não pode cuidar da planta no ano de Shemitah, como é que faz? O Mutale Kaiman Bishvit pode cuidar daquela plantio no ano de Shemitah, porque essa planta, você plantou já ela 30 dias antes, ela já enraizou antes de entrar o ano de Shemitah, então pode deixar aquilo ali. Agora, se for para Rod Mishloshim Yom, se eu plantei menos de 30 dias antes de Rosh Hashanah, Loa Rosh Hashanah não valeu como um ano aquilo. Agora, Rosh Hashanah, agora como que é? Ainda é um ano de Olá. Só depois do próximo Rosh Hashanah, que vai ser chamado de 2º ano dos 3 anos que é proibido usar totalmente. Ve'asule kaman b'shvit, também não pode cuidar dessa planta no Shvit, porque aquilo ali já é considerado planta do ano Shemitah, e não pode plantar no ano de Shemitah.
que já que você plantou menos de 30 dias perto do Rosh Hashanah, demora para enraizar, para ser chamado de uma árvore, demora 30 dias. Então, isso já vai ser considerado uma planta do ano de Shemitah, se foi com 30 dias, com menos de 30 dias. O Perot Nitiazu, Asurim Hamishasa B'Shvat, e essas frutas vão ser proibidas até o 15 de Shvat. Como assim? Im leolá olá, im levai levai, tanto para a lei de olá, tanto para a lei de levai. Depois que a árvore já cresce um pouco, já não é mais chamado de netiá, de muda, já é chamado de ilã, de árvore. Então, mesmo que passou o Rosh Hashanah, o novo marco dele agora é em 15 de Shvat. Menanem, ele de onde sabe isso? Marabechia Baraba, Marabi Yochanan, falou Rabechia, filho de Abi, nome de Rabi Yochanan, o Mato Ba, tem gente que inclina, fala que é Mishmei da Benai, nome de Rabanai. Quando a gente aprende que existe essa ideia que, por um lado, a gente já entrou em Rosh Hashanah no terceiro ano, suponha, mesmo assim, só vai se chamar de quarto ano no 15 de Shvat. Amarekra, Uba Shana Revit, Uba Shana Hamishit. A Torá fala assim, 3 anos você não pode comer o fruto. E no quarto ano você vai levar para Jerusalém. E no quinto ano você pode comer. Só que esse está ligando. 3 anos é proibido. E no quarto ano você vai levar para Jerusalém. E no quinto ano você vai comer. Essa conexão desse Vav aqui vem te ensinar que às vezes você já está no quarto ano, que já passou o Rosh Hashanah. Mas se não passou o 15 de Shvat, ainda não é chamado do quarto ano, ainda é chamado de Olá, não pode usar, nem levar para Jerusalém. O Bashanah Hamshit e no quinto ano, porque às vezes, que está no quarto, já passou no quarto ano, né, de Rosh Hashanah, mas só vai ser chamado de quinto ano, de poder usar para qualquer coisa, no 15 de Shvat. Ele vai explicar. Peamim Shibarvit, tem vezes que a planta já está no quarto ano dela, já passou o Rosh Hashanah, Vadai Nasorah Meshumolá, mas continua sendo proibida por Olá, porque ela já é considerada uma árvore, uma ilã. Então, só vai ser chamado quando passar para o 15 de Shvat, aí vai ser chamado que ela entrou no quarto ano. O Peamim Shibahamishit, Vadai Nasorah Meshumolá, tem vezes que a árvore está no quinto ano, em questão de Rosh Hashanah, já passou, né? Ela enraizou antes de Rosh Hashanah, já passou 4 Rosh Hashanah nela, então ela já está no quinto ano, mas ela só vai ser permitida para comer em qualquer lugar depois do 15 de Shvat. Adaina Surah Meshum Revai, ainda tem essa lei de Revai, de quarto ano, que só pode ser consumido em Jerusalém, ou que tem que resgatar o valor daquelas frutas e levar o dinheiro, ou seja, que eu pego as frutas e falo, a santidade dessas frutas está nesse dinheiro. Aí as frutas podem ser consumidas em qualquer lugar. Eu levo o dinheiro para Jerusalém e compro comida lá com esse dinheiro. Então, se já passou, ela enraizou em Rosh Hashanah, passou 4 de Rosh Hashanah, ainda assim tem que esperar para o 15 de Shvat para poder ser liberado como quinto ano. Muito bom. Então, dessa braita que a gente viu até agora, a gente viu que 30 dias é considerado que a árvore enraizou. Né? Que se eu plantei 30 dias de Rosh Hashanah, aí é chamado que Rosh Hashanah passou um ano, né, dos 3 anos de Olá, 3 anos que é proibido consumir dos frutos. Se eu plantei 30 dias antes, aí já é chamado de um ano. Fala com Marata, isso não bate com a opinião de Rabi Meir. Leima de louco, Rabi Meir. Talvez você vai falar, não talvez, a Marata vai falar depois que sim bate. Estamos tentando falar que isso não combina com o que o Rabi Meir falou. Rabi Meir, Amar, Yom Echad Bashanah, Hashuv Shanah. Se for Rabi Meir, ele diz que um dia no ano é considerado como um ano já. Um dia já é chamado como um ano, pode ser chamado como um ano. Onde que tivemos o Rabi Meir falou isso? Detânia. Par Amur Batorastam, Benessim Barbachod Yom Echad. Estudamos numa braita, par um boi que é falado na Torá, sem especificar a idade. Quando a Torá fala, tal sacrifício tem que levar um boi. Qual é a idade desse boi? Estamos, quando a Torá não especificou, diz Rabi Meir, 24 meses e um dia. Ou seja, 2 anos e mais um dia, que para Rabi Meir já é considerado como 3 anos. Rabi Elazar Omer, Benesrim Verba Chodesh, Ushloshim Yom. Rabi Elazar diz não. O tempo para ser chamado de mais um ano, que já está vivendo o terceiro ano, tem que ser 30 dias. Então tem que ter 2 anos e mais 30 dias. Então Rabi Meir considera um dia a mais, 2 anos mais um dia, já tem 3 anos. Que nem quando nós fazemos
o Teilim, né, da nossa idade, a gente fala sempre o ano que a gente está vivendo, né, o nosso Teilim. Então, mais ou menos a mesma ideia. Entrou no próximo ano, é o que já é chamado de 3 anos. E para Rabi Elazar, não, tem que ter um mês dentro do ano para ser chamado que já entrou no ano mesmo. Rabi Meir Omer, como chamar Egel Batorastam, Ben Shana Rabi Meir, ele explicava, quando a Torá fala Egel, quer dizer um bezerro, um pequenininho, e a Torá não especificou a idade, quer dizer Ben Shana, que ele tem 1 ano. Quando a Torá fala Ben Bakar, um filho de boi, um filhote, ou seja, é pequeno, por um lado não é um bezerrinho, também não é um boi. Ben Shtaim, 2 anos. E Par, que é um boi mesmo, é Ben Shalosh. Par é o macho de Pará. Pará é vaca, Par é boi. Então, Par, boi, quer dizer com 3 anos. E vem ele fala que quer dizer 3 anos. Se ele está no primeiro dia do 3º ano dele, isso já é chamado de Par, já serve para o Corban. Então, daqui você vê que Rabi Meir considera um dia no ano como um ano inteiro, e Rabi Elazar fala que é 30 dias. Então, aparentemente, essa nossa braita que a gente falou antes, que se você plantou 30 dias antes de Rosh Hashanah, e aí passou o Rosh Hashanah e já é chamado de segundo ano, dá justamente 30 dias, se for menos, não. Aparentemente, isso combina mais com o Rabi Elazar do que com o Rabi Meir, porque o Rabi Meir falou um dia, tá? E qual o problema de falar que isso não combina com o Rabi Meir? A gente sabe que a maioria das Mishnayot, elas foram faladas, né, por Rabi Meir, um dos grandes. E as Braitot, mais que não são Mishnayot, também foram faladas pelos amigos de Rabi Meir, né, alunos de Rabi Akiva. Então, faz sentido falar que uma Braita foi falada, uma combina com Rabi Meir. Mas a gente quer analisar quem é que está falando. Então, diz a Gemara, filo tem Rabi Meir. Não tem nenhum problema eu falar que foi Rabi Meir que falou essa braita que a gente falou dos 30 dias de plantando antes, não tem problema. E por mais que aqui, em relação ao boi, ele fala que um dia já é considerado como um ano, não quer dizer que no plantio é assim. Vamos ver. Tikamar, Rabi Meir, Yom Echad Bashanah, Chashur Shanah, Besof Shanah, Ava Betchilat Shanah, Lo. Talvez isso que o Rabi Meir falou, que um dia é considerado como um ano, é quando é no final das contas. Como assim? O bicho já tem 2 anos. Já começou a conta dele. Agora ele entrou no 3º ano. Um dia, eu considero como 3 anos. Aval bitchilat shana, mas no início da conta, que eu estou com plantio aqui. Eu quero fazer as contas para ver com quantos anos vai ser permitido eu usar. Então, se eu plantei um dia antes de Rosh Hashanah, eu não considero aquilo como um ano, porque agora que eu estou começando, então no começo eu não considero um dia como um ano. Depois que já tem uma idade, esse aí eu considero como um ano. Então, no caso do boi, Rabi Meir falou que um dia, 2 anos e um dia é chamado de 3 anos, de par, de boi. Já é chamado de adulto, vamos falar assim, em relação ao boi. Mas é no final, não no início. Aqui, já que é no início, que eu estou plantando agora, então não vou considerar um dia. Então, a gente pode falar que Rabi Meir concorda com essa braita, que essa braita bate com o que Rabi Meir falando que 30 dias antes, que é chamado só, que já passou um ano. Amarava, valorava, não faz sentido falar isso. Essa diferença que há um ano depois ele considera e um ano antes não. Ao contrário, faz mais sentido falar o contrário. Por quê? Velav kal vachomer não é uma dedução óbvia. Kal vachomer. Kal quer dizer leve, leniente. Homer quer dizer rígido. Quer dizer, se no kal é assim, muito mais no homer, muito mais no rígido. Qual é? O mani da shentchilata yom olala besofá, sofa yom olala betchilata. Se no caso de uma mulher nidá, que ela está impura, que o início do dia, ou seja, o início do processo dela, não é chamado, não é considerado, e Sofa Yom, e o final, é considerado no início. Então, o ano que você quer vir me falar que um dia no final vale como terceiro, muito mais então que no início vai valer. Porque na Nidá a gente viu que no início não e no final sim. Então, se no ano eu vi que no final sim, então no início também vai, que nem a Nidá. Só para a gente entender um pouquinho essa história da Nidá, quero mostrar aqui o Urash para vocês, que é um assunto, não é muito igual à rádio hoje em dia, mas só para a gente entender. Vamos lá. Teoricamente, existem 2 tipos de impureza da mulher, chamados Zavá e Nidá. Seriam 2 períodos que a mulher tem a menstruação. De acordo com o período, seria outro tipo de tomar. Hoje em dia, a gente não tem essa conta toda, a gente segue sempre a maior rigoria, mas vamos só entender um pouquinho. A Torá fala, Shivat emim te bendatá, 7 dias. Então, 7 dias
ela só pode ir no mikve no anoitecer do 8º. Você não pode falar, 7 dias, quer dizer, então, quando chega no 7º dia, 10 da manhã, já teve um pouquinho do 7º dia, já pode ir no mikve. Não. A gente não fala que mitzata yom kikolô, uma parte do dia como o dia inteiro, para poder ir no mikve no dia. Não. 7 dias inteiros, na noite do 8º dia, é que ela pode ir no mikve. Isso é chamado, então, que tchilata yom, no final do processo da Nidá, né, que ela vai ir no mikve, a gente não considera uma parte do dia como o dia inteiro. Agora, no início do processo, como assim? Teoricamente, a mulher, tinha uma lei de 7 dias de Nidá, se ela viu próximo a escurecer, ela viu a menstruação bem próximo de escurecer, já é chamado de um dia, mas ficou pouquinho tempo, ela estava pouquinho tempo impura, já entra na conta dos 7 dias, aí tem que somar só mais 6 dias, já depois vai no mikve. Então a gente vê que no início conta e no final não. Então, se a Nidá que no início conta e no final não, o ano que a gente viu que no final conta, muito mais que no início vai contar. Só para a gente lembrar que hoje em dia a Lahá não ficou assim, a Lahá que a gente segue a questão da mulher, não tem essa questão tem que ter 7 dias limpos, Shvanekim, que isso é um rigor, isso é uma lei, na verdade, da Zavá, só que a gente considera hoje em dia para Nidá também como Zavá. A gente não sabe o que é Nidá, o que é Zavá. Não tem essa conta toda. Então, sempre a mulher tem que ter 7 dias limpos, sem ter nenhuma mancha, nenhuma coisa de sangue, além da questão dos 5 dias a mais, ou 4, pela opinião do Beit Yosef, que tem que ter, se a mulher teve relação, tudo isso, não estamos falando todas as leis daqui, só não quero que aprendam daqui uma lei errada. Muito bom. Então, de novo, se na Nidá, no início, eu considero, no final não. O ano que no final eu considero, faz sentido falar que no início sim. Então, essa hiluca, essa diferença que você quis dizer, Rabi Meir, ele considera um ano, questão do boi, porque já que é no final, porque já tem 2 anos, mas no início da plantia eu não vou considerar, não tem sentido falar isso. Não é lógico, não é din, quer dizer, lei no sentido de não é óbvio, falar que um ano vai ser considerado também, quer dizer, se eu considero um ano no final como um ano, no início também. Então, Velamai, beleza, então peraí. Então se essa braita que fala dos 30 dias não era Rabi Meir, quem é então? Tem que ser outro sábio. Quem seria? Rabi Eliezer. Fala que Mará não pode ser também. Se fosse Rabi Eliezer, Shloshim ou Shloshim Bai, precisava de 60 dias, 30 e 30. Por quê? Vamos ver. Uma Mishnah não pode plantar, nem puxar a parreira, nem enxertar um galho, fazer qualquer tipo de plantio na véspera do ano de Shemitah, 7º ano, 30 dias antes de Rosh Hashanah. Porque isso já é considerado como que não é que vai enraizar só em Rosh Hashanah. Vem Natá, vem Vrich, Virkiv e Akor. Se ele fez isso, tem que arrancar. Aquilo ali está errado. Ele foi feito errado, feito no ano de Shemitah. Deveria, beleza, opinião de beleza. Então, a gente vê aqui que 30 dias ele considera como menos de 30 dias, já é como do próximo ano. 30 dias ainda é chamada do 6º ano. Rabi Uda Omer, Kolar Kavashi na coleta Bishloshei Amim, chuve na coleta. Rabi Uda fala, qualquer vez que você vai enxertar um galho, se não pegar em 3 dias, não vai pegar mais. Então, Rabi Uda ele discute nessa questão de botar um galho dentro de uma outra árvore, que não é 30 dias. Ele fala, é 3. Porque se 3 dias passou, ou que deu certo, ou que não vai dar mais. Não existe essa questão do 30. Rabi Yosef e Rabi Shimon Omrim, uma terceira opinião, Shtei Shabbatot. Fala, o tempo de enraizar é 2 semanas. Não é 30 dias. Então, 3 opiniões. Rabi Eliezer fala 30 dias, Rabi Uda fala em relação a enxertar um galho, é 3 dias, ele não fala opinião sobre os outros assuntos, e Rabi Yosei e Rabi Shimon dizem, em relação a todos, 2 semanas. Só que sobre essa Mishnah a gente explicou, Ledivrei Almer Shloshim, mesmo pela opinião que fala que precisa de 30, 30 é para ser considerado do ano passado, mas para enraizar precisa de mais 30. São 2 assuntos. 30 dias para enraizar e 30 dias... essa árvore já está enraizada há 30 dias nesse ano, dá para considerar que ela já tem 1 ano. Não é que 30 dias no ano é suficiente, não. 30 dias para enraizar. Essa árvore já está enraizada, tem mais 30 dias até Rosh Hashanah, sinal que ela já está vivendo 1 ano, porque ela já está presa, enraizada, 30 dias. Aí sim eu chamo que ela já tem 1 ano, passou Rosh Hashanah, já é chamado que ela está no 2º ano. Aí quando passar o próximo Rosh Hashanah já é o 3º, quando passar o 15 de Shvat, já vai ser o 4º, depois o 5º,
que vai poder comer tranquilamente. Ledivrei Almer Shloshá, pela opinião que a gente falou que 3 dias é para enxertar um galho, então, Sarich Shloshá, o Shloshim precisa de 3 e mais 30, 33 dias. Por quê? 3 dias para ser chamado que já enraizou, e mais 30 para falar que essa árvore está enraizada, já tem um ano. Ledivrei Almer Shtei Shabbatot, mesma coisa, para a terceira opinião que fala que são 2 semanas, 2 semanas mais 30 dias, para ser considerado que já tem um ano. Então, o que justifica para essa explicação aqui? Pelo que a gente vê aqui, o mínimo que seria é 33 dias. Pela opinião mais leniente, vamos falar assim, com menos dias, é 33. E a gente estudou na Braita que com 30 dias já é chamado de um ano. Veiname que Rabiúda, se mesmo se eu falasse que a Braita é como Rabiúda, que é a opinião mais leniente, Shloshim Bai, precisa de 3 e 30, precisa de 33. E a Braita a gente falou que com 30 dias já é chamado de um ano. Como é que bate isso? Ela, Leolam, Rabi Meir. Somente quem vai responder? Não, de fato eu posso falar que é Rabi Meir. Não tem nenhum problema falar que essa Braita que falou que 30 dias antes, não um dia, é chamado de um ano, de 30 dias. Não que nem ele falou em outro lugar, que só um dia já é suficiente. Isso, quando ele fala 30 dias, é para poder enraizar. Quer dizer, realmente, para ser chamado de uma parte do ano como um ano, ele falou que um dia era suficiente. O boi que tem 2 anos, mas um dia é chamado de 3 anos. Só que aqui é uma questão da natureza da árvore que demora 30 dias para enraizar. Então se for assim, Yahi Shloshá Shloshim Bai. Então se for assim, precisa de 33, quer dizer, o tempo de enraizar é o tempo do ano. Kassavar, Yom Shloshim Molei Lekan Lekan. Ele opina que o dia, quer dizer, precisaria de 31, na verdade, né? Um dia que ele chama para ser chamado como ano e 30 dias que é para enraizar. Só que ele opina que o dia 30 serve para cá e para cá. Quer dizer, eu plantei a árvore agora. Eu só chamo ela de enraizada depois de 30 dias. Só que já no dia 30, ela já é considerada como enraizada. Então, o dia 30 foi um dia antes de Rosh Hashanah, já é um dia que a Rabi Meir vem e fala que um dia é considerado como um ano. Por isso que é suficiente. Vamos ver agora a base da discussão de Rabi Meir e Abelazar, que um falou que para ser chamado de um ano é um dia e outro falou que é 30 dias. Vamos ver. Os dois aprenderam do mesmo passuco. Olha que interessante. Está escrito lá na história de Noah, do dilúvio, está escrito aí, que foi no ano 601, Barishon no primeiro dia, Bechal Chodesh no primeiro mês, e aí secou a terra. Boa pergunta aqui. Eu acho que pode ser que tenha algum conserto ou porque foi jeito de falar. A pergunta do bate-papo, né, a gente falou para Rabi Meir, não seja 33 dias, seja 31 dias. Seja 31. Eu não lembro agora na minha Gemara escrita que eu preparei, eu não reparei se é 33. Não sei se eu não reparei ou estava escrito na minha Gemara 31. Na Gemara física. Posso olhar isso depois, mas mesmo se não tiver um conceito, a gente é obrigado a falar que é uma moda de falar, porque é a menor medida que a gente falou antes, por isso. Mas eu posso olhar isso depois com calma. Então vamos lá. Então os dois aprenderam do mesmo passo. Qual é? Está escrito que não foi no ano 601, no primeiro dia, e secou a terra depois do dilúvio, aquela água toda, né? Não foi no ano 600, no ano 601, demorou mais ou menos um ano a história do dilúvio, aí a terra começou a ficar seca. Rabi Meir Savar, Rabi Meir explica esse passo. Midiakat yom echad de al-beshanah, bekakar el-eshanah. Rabi Meir aprende, está vendo? Estamos falando do primeiro dia do ano. E a Torá fala, no ano 601, Be'achat v'shesh me'ot shana, no ano 601, no primeiro dia do ano, opa, sinal que quando entrou um dia no ano, já é chamado de um ano inteiro. Eu escuto isso daqui, eu aprendo isso daqui, que o quê? Yom echad b'shanah, chashuv shana. Desculpa, que um dia no ano é chamado de um ano. Tanto que ele fala, no ano 601, no primeiro dia do ano, já é chamado. Veida, e o outro sabe, Rabi Elazar, como ele vai explicar esse passuco. Fala assim, o Rabi Elazar fala o seguinte, olha, se tivesse escrito no 601,
como você falou, que realmente seria como você falou. Rasta dirtiv beachat veshishmot shana. Não está escrito 600, está escrito 1,600. Ou seja, quando a Torá fala Shana, beachat veshishmot shana, 1,600 anos, não é 601 anos, é o ano que a gente entrou agora, e 600 anos. Eu ainda não estou contando o novo ano como 601. Shana, Sheshmeot, Kai. A palavra Shana do Passuco está se tratando sobre os 600 anos. Be'achat ve'sheshmeot Shana. 1,600. 600 anos. O que é Achat? O que é 1? Atchalta de Achat Kamar. O início desse primeiro ano agora, que vai ser os 601. Mas ainda não chamo de um ano, que é um dia, não é chamado de um ano. Assim que, por isso que ele não concorda com a do meio. E qual a lógica de Rabi Eliezer? Rabi Eliezer Maitama, onde que ele vê que um mês é chamado de um ano? Dirtiv barishon bechad lachodesh. Que nesse mesmo passuco fala que foi no primeiro dia, no primeiro mês. Opa, entrou o primeiro dia, já é chamado de um mês inteiro. Mideakate yom echad hudel bachodesh. Só entrou um dia no mês. Akate ainda. Vekakar lechodesh, já chama de um mês. Shmaminada, que eu entendo que yom echad bachodesh, hashuv chodesh. Um dia no mês é considerado um mês. E daí? O que isso me leva a falar que 30 dias no ano é considerado um ano? Porque um dia no mês é considerado já um mês? Por que você vai me falar que um dia no ano, 30 dias no ano é considerado um ano? Eles falam, Yom Echad Bachodesh, Hashuv Chodesh, Shloshim Yom Bashanah, Hashuvim Shanah. Se um dia no mês é chamado de um mês, então 30 dias no ano é chamado de um ano. Por quê? Chodesh Limnoyav, Shanah Limnoyav. Um ano, um mês pelas suas unidades contáveis, ou seja, para se contar um mês, você conta os dias. Então, se um dia é chamado de um mês, para se contar um ano, você conta o quê? Você conta os meses. Então, assim como um dia já é considerado como um mês, então um mês é considerado como um ano. Tem uma frase aqui que o Urash fala para pagar também, Miklar de trabalho, svira leu Benissan livrar olam. Daqui a gente deduz que os dois concordam que Nissan o mundo foi criado, mas o Urash fala que essa frase é errada, porque por mais que no versículo está falando primeiro mês, né, primeiro mês em geral na Torá é Nissan, existe uma opinião que explica que essa história toda do dilúvio, quando fala primeiro mês, é Tishrei, não é Nissan.